Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Diário de Vacaria. No dia de hoje a gente está recebendo, um dia depois do lançamento do Plano Safra do Governo Federal, meus amigos aqui do Sicredi. Jaibé, seja muito bem-vindo, gerente do Sicredi, do bairro Glória, e também a Andressa, que é gerente de negócio do agro. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pelo convite de estar aqui no Diário de Vacaria. Muito bem. Gente, ontem a gente teve o lançamento do Plano Safra do Governo Federal e a gente gostaria muito, Jaibé, acho que a gente pode começar por ti, contar um pouquinho para nós o que aconteceu ontem, qual que é a expectativa que se tinha e o que a gente viu o governo apresentar. Perfeito, Lucas. Uma saudação aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, então, nesse dia. Uma oportunidade grande para nós do Sicredi falarmos sobre algo que é muito importante da nossa essência, que é o agro, que é essa caminhada toda. Hoje atendemos a todos os segmentos, mas temos um carinho muito especial pelo agronegócio, porque foi dele que o movimento cooperativo se colocou à disposição do mercado e esse carinho que a gente traz dele faz com que o Sicredi seja esse fenômeno de crescimento que tem sido no dia a dia. Então, o que tivemos no dia 3 de julho, então, ontem? A gente teve o lançamento do Plano Safra por parte do governo federal. Esse é um evento que a gente fica numa expectativa grande, dá para dizer, dele durante o mês de junho, os últimos dias do mês de junho e o início do mês de julho. Então, ele varia um pouco de data de lançamento, tem certos governos que lançam ele por volta do dia 10, 12 de junho, alguns outros mais ao final do mês de junho, e daí já tivemos nos últimos anos também essa perspectiva, então, de iniciar já com o ano safra em andamento. Essa é outra perspectiva muito interessante. O agronegócio ele não funciona como um ano civil, ele funciona diferente. Então, o ano civil ele funciona de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e o ano safra, o ano agrícola, ele funciona de 1º/7 a 30/6. Então, essa já é a primeira característica que diferencia o agronegócio de um ano civil. Então, a gente sempre fica numa expectativa muito grande, e o lançamento do Plano Safra é onde o governo coloca seus parâmetros aos quais vai estar disposto a trabalhar naquele ano safra. Então, agora nós vamos viver o ano safra 24/25. Então, o governo ontem fez um pronunciamento de volume de recursos, aos quais subsidiará para acesso aos nossos associados, aos clientes das instituições financeiras, para custeio, para investimento. Também foi lançado o volume de subsídio de seguros agrícolas também. Sabemos que por todo o cenário que passamos no Rio Grande do Sul nesses últimos 60 dias para cá, né, que nos afetaram de uma maneira muito direta. Nós, falando em vacaria, não tivemos perdas físicas, humanas, mas também tivemos danos significativos no agro também, por tudo isso que aconteceu. Então, muitas vezes a gente fica vinculado ao Plano Safra somente pelos recursos de crédito, mas ele também tem outros parâmetros que são colocados. Então, o dia de ontem para nós foi um dia assim, de atenção. Tivemos 2 momentos, um mais vinculado à agricultura familiar, e outro momento à tarde, então um pouco mais vinculado à agricultura empresarial. Então, o ensejo é muito parecido ano a ano, que é essa expectativa sobre os primeiros números, as primeiras medidas que o governo toma no ano safra. Pois é. Então, Andressa, passando a bola para ti, o que a gente... Ontem foram 2 momentos, né? No primeiro momento, o governo federal, como já é histórico, né? Ele começa com agricultura familiar, e na parte da tarde ele foi para o lado da agricultura empresarial, né? Conta um pouquinho para nós como foi essa primeira parte, mais na agricultura familiar. O que a tua percepção, né, como gerente de negócios do Sicredi, pode acrescentar para as pessoas que estão aguardando essas informações e que não tiveram a oportunidade de acompanhar ainda? O que a gente viu ontem? Então, bom dia também, Lucas. Obrigada pelo convite aí. Dar uma saudação também aos internautas, ouvintes, né? Então, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Isso, o governo costuma fazer essa divisão, né? Então, em um momento ali pela manhã foi feito a explanação, né, de todos os números, taxas, recursos da agricultura familiar, que é o PRONAF, que a gente chama hoje, né? Então, à tarde para a agricultura empresarial, que seria o médio e grande produtor. Né? O que a gente consegue ter de percepções? Ainda tem bastante coisas a se desenhar.
a gente vê que ainda não temos todas as informações do Plano Safra 24-25, com a referente à questão dos enquadramentos, né? Quem ainda vai se manter no Pronaf, quem já é médio produtor, isso aí não foi atualizado ainda. Os limites de custeio que cada enquadramento pode tomar nesse novo Plano Safra ainda são informações que ainda estão por vir. Só né? para entender, quando tu fala assim em relação aos limites, né? A questão lá do Pronamp, que tem aquela faixa que o Pronaf vai até os 500 mil. É esse número que pode mudar ainda? Isso, esse número Porque pode mudar o ainda. Pronamp fica entre os 500 e os 3 milhões. Acima, a gente alcança, né, o que a gente chama de demais produtores, é isso? Produtor, É, o exato. grande produtor. A gente está trabalhando... Esses números ainda podem, mesmo depois do lançamento do Plano Safra, esse enquadramento, ele ainda está em curso? Isso. Esses dados que a gente tem, referente aos 500 mil de Pronaf, até 3 milhões de Pronamp, acima disso demais, é um dado do Plano Safra passado, que já sofreu uma alteração ao Plano Safra anterior. Então, ele já teve um aumento nesse último Plano Safra. Então, a gente precisa aguardar essas informações, esses detalhamentos, esses normativos realmente que virão completos daí do governo para a gente saber exatamente se vai permanecer esses números ou se esses números virão a mudar. Então, ainda tem coisas que estão se desenhando, né? A gente estava conversando antes, assim, na nossa primeira conversa aqui, que o volume de recursos, por exemplo, para o Pronaf, a gente tem um acréscimo da safra 23-24 para a safra 24-25 de 6,2%, né? Isso, no volume total, entre 9% e 10%, assim, no volume total. Sim, tem havido já nos últimos planos safras um crescimento gradual nos lançamentos, né? Quando vira o plano safra, a gente nota que sempre vem um pouco a mais de recurso. No entanto, pelo volume de áreas plantadas, né? Pelo volume que o produtor a nível nacional precisaria, esse volume já não vem sendo suficiente. Então, já no plano safra anterior, antes daquele ainda, o recurso não foi suficiente. Quando eu falo em recurso não foi suficiente, é o recurso subsidiado pelo governo, né? Então, é aquele recurso com uma taxa mais em conta, né? Aquele recurso que o governo subsidia para as instituições poderem estar emprestando com uma taxa mais acessível, né? Então, o que a gente viu vê, né, que essa liberação está sendo bem menor do que foi solicitada pelo Ministério da Agricultura. Por parte do setor, né? Isso. O setor bateu na porta e disse, manda mais recursos que a gente tem... Exatamente. Esse é o entendimento. A gente tem capacidade, a gente precisa do recurso. Isso aí. Né? E esse recurso aí, ele vai para todas as áreas, né? Não, tanto para a área do custeio quanto para a área do investimento, né? Na verdade, tá separado? Existe uma separação no sentido de custeio, né? E recursos de investimento, que daí eles vêm do BNDES. Né? Então, os recursos de custeio, eles vêm em maior quantidade. Vamos pensar que o custeio é o que o produtor precisa para sobreviver naquele próximo ano. O giro da safra, né? Como o período que o Jaibé estava falando, né? Exato. Aquele 1º de julho até o 30 de junho. Isso. Exatamente. Esse é o nosso custeio que a gente está falando, É o né? que ele precisa precisa para comprar o grão, para, né, fazer a roda girar ali, né? Exatamente. E o investimento, ele é algo mais a longo prazo, né? Então, quando você quer fazer um investimento na propriedade, você quer aumentar, você quer melhorar, né? Então, no sentido de crescimento, né? Do produtor crescer, né? Então, são duas linhas diferentes, né? Que a gente chama. Então, a gente pode dizer, em relação a essa expectativa, a gente falou um pouquinho da questão do primeiro momento, que foi aquele plano conectado à agricultura familiar. E já na parte da tarde, do lançamento do governo, a gente alcançou, então, a agricultura empresarial, né? Isso. Tanto para a área do Pronamp quanto para a área dos grandes produtores. E a gente teve aí também alguma novidade, Andressa? O que a gente pode tirar, eu acho que no contexto geral das informações que já foram oficialmente lançadas, né? Há um incentivo maior para o Pronaf, para o pequeno produtor, né? Visto ele ser alguém que de repente está começando, que ainda é pequeno, ainda não consegue dar andamento na produção dele sozinho, né? Então, houve a redução de taxas gerais, assim, tanto de custeio quanto de investimento. Então, houve uma redução bem significativa na questão das taxas. Já eram taxas muito boas. Você está falando nessa taxa de juros. De juros em relação aos programas... Aos demais programas, daí do médio e do grande, né, da agricultura empresarial. Então, a gente nota um incentivo maior
para o pequeno produtor, né? Na parte que seria o Pronaf, então, é isso? Pronaf. Só pra gente ver. O Pronaf, então, na verdade, ele ganhou mais, digamos que assim... Mais incentivo. Mais incentivo, ele foi mais... Né, foi mais dado um gás maior aqui, foi um gás linguagem maior, mais... Ele, ganhou, ele recebeu mais atenção ali do governo, né? Isso aí. E na parte das linhas de médio e grande, Pronamp e demais, né, que a gente chama, então, basicamente as linhas de juros se manteram. Tanto para custeio, que a gente estava falando em Pronamp 8% e demais, né, um grande produtor 12%, então isso não teve alteração. E nas linhas de investimento, só houve uma linha que teve alteração, que foi a linha do Moderfrota demais, que é Moderfrota para o grande produtor, que baixou 1%. Então, que era 12,5% e veio para 11,5%. Todas as demais linhas permaneceram com as taxas que já estavam nesse último plano safra 23-24. Tá. E o que a gente pode, assim, pensando na questão do produtor nesse momento, né? A expectativa do setor era um recurso muito maior. Né? O que muda isso para o produtor? Se ele precisar desse recurso, onde ele vai buscar esse recurso? Qual que é o lado? Aí entra o lado da instituição, aí entra o lado de outras linhas. Como que a gente vê esse recurso? O que a gente... vamos pensar, né? Eu falando como colaboradora, como cicrediana, né? Enfim... a gente tenta dar uma consultoria financeira para os associados, não só atender a demanda dele, mas tentar entender qual que é o contexto de vida dele, como é que foi a produção dele, o que ele precisa para andar agora nesse próximo ano, né? Então, a gente faz todo esse trabalho, assim, de proximidade com os nossos associados, com o produtor também, para entender as demandas dele, né? O que eu diria, assim, eu acho que cada vez mais o produtor precisa se programar, se antecipar, e colocar no papel o que ele vai precisar para o próximo plano safra agora, né, 24, 25, para fazer a safra dele, se ele tem algum investimento que é primordial que ele precisa fazer, se organizar e vir até a instituição que ele trabalha, né, enfim, falar com o gerente, com o gerente de conta, enfim, com a pessoa especializada que vai poder ajudar ele e apresentar o que ele precisa. Eu vou precisar colocar um calcário na minha área esse ano, eu preciso porque, né, vai aumentar a minha produção. Então, a gente já começar a organizar, né? Porque ele precisa de toda uma parte de, se ele ainda não tem de regularidade da área dele, né? Fazer um projeto, um investimento ele vai para o BNDES para ser verificado, para ser aprovado, enfim, depende da disponibilidade de recurso. Então, como a gente vê que as linhas, principalmente de investimento, no último plano safra, não foram suficientes para subsidiar todos os investimentos que os produtores tinham demandado, né, para as instituições, então a gente acredita, né, a gente orienta os produtores que eles se programem e que já venham conversar, né, com as instituições e apresentem as demandas que ele tem para a gente já ir conseguindo antecipar algumas coisas, né, tentar organizar esse próximo ano dele. A gente faz esse movimento. Né? Quando a gente fala na questão do seguro rural, o que a gente pode... Quando a gente começou a falar antes, a gente falou assim, não é só a linha do custeio, né? A gente vê a questão do seguro. O que a gente acrescenta? Assim, teve alguma mudança em relação ao seguro rural? Teve. O que a gente traz que já é claro e já foi colocado, né? A parte de Proagro. Né? A gente tinha o Proagro é o seguro do governo, digamos assim, né? Então, subsidiado pelo governo. Ano passado, até esse último plano safra, a gente trabalhava com 335 mil por plano safra, que poderia ser assegurado por Proagro. A gente teve uma redução para 270 neste novo plano safra. Ou seja, o governo vai colocar menos subsídio, né, para o seguro Proagro, que é o seguro que ele subsidia, né, o seguro do governo. Então, isso vai limitar um pouco mais o seguro, que é aquele seguro que, vamos dizer assim, que o produtor vai conseguir contratar do início ao fim do plano safra. Dá para a gente dizer que, dessa maneira, o produtor ficou um pouco mais descoberto? No Proagro, sim. Ele vai ter uma cobertura menor neste próximo ano. Então, o que isso me leva a considerar? Que ele vai ter que optar mais cedo pelo seguro particular, que a gente chama, que é o seguro das seguradoras mesmo. Né? Que é aquele seguro que ele tem que ir procurar, contratar, enfim, né? Então, o que eu vejo que é importante essas informações chegarem até o produtor, né? Porque o seguro rural das seguradoras, ele é algo que muitas vezes ele não se mantém aberto, as janelas dele não ficam abertas por todo o plano safra. Por todo o período, né? Isso, e a gente tem que contar ainda com a parte da subvenção. Tem uma subvenção federal para quem contrata um seguro de uma seguradora, né? Que pode chegar até 40%. Que é esse valor de 40% o governo paga, digamos, né, entre aspas, do seguro para o produtor.
Então, ano passado, já teve operações que não conseguiram esse subsídio, né? Então, novamente, esse ano a gente teve muitos acionamentos, o produtor está vendo que ele precisa de seguro. Então, muito provavelmente, terá uma maior procura por seguros. Então, a gente precisa entender que... E essa parte toda está conectada ali no Sicredi, claro, né? Com certeza. Eu acho que é importante a gente falar, porque isso é uma coisa que a gente estava falando antes aí de começar a nossa gravação aqui, que muitos serviços, né? Inclusive a sua própria leitura que as pessoas estão tendo, na verdade não é uma leitura, mas assim, a vivência no Sicredi, ela está indo para um lado mais de muito distante só do serviço bancário, que era antigamente existia, e agora tem uma consultoria. Então, isso acaba meio que ficando com o escritório, uma extensão do escritório ali, né? A extensão do campo ali, né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque se a gente está falando custeio, agora a gente precisa resolver o seguro também, fica centralizado ali, né? Com certeza. O Sicredi, ele tem... A gente trabalha com seguradoras, trabalha com Pragro e trabalha com as seguradoras, né? Então, a gente vai poder estar cotando para o nosso associado, para o produtor, além do seguro agrícola, que é o seguro realmente da safra, né? Do produto dele, mas também daí todo o seguro da sua propriedade, dos seus animais. Então, é todo um leque de seguro. Junto ali nessa conversa, né? Com certeza. GB, ajuda a gente a acrescentar nessa conversa em relação à questão agora... A gente está tendo ainda algumas questões em abertas do Plano Safra, né? Para quem está acompanhando a gente agora, qual que é o próximo passo agora? Né? Em que momento a gente está nesse momento? Já é momento de encaminhar projeto? É momento... O que vem agora? Onde está o produtor nessa história? Na timeline dele lá? Onde é que ele está se programando agora? Perfeito. Até voltando um pouquinho ao assunto, né? Por que o setor, em algum momento, achou que foi aquém do que ele estava imaginando em volume de recursos? Pela demanda de crescimento de população, de necessidade de produção de alimentos em nível mundial, que aí o produtor ele tem uma determinada área, ele tem que produzir cada vez mais naquela determinada área dele. Né? Se ela produzir uma quantidade de sacas numa determinada cultura, ano após ano, a busca dele é que essa performance seja cada vez melhor. Além do aumento de área, né, que é uma realidade do agronegócio, que tem se produzido cada vez mais, tem aberto mais... Junto à eficiência, né? A área e a eficiência, né? Tá acontecendo isso. A gente vê a produção histórica, né, de produtividade. Eu tive no evento essa semana do pessoal das Sementes com Vigor, um evento que estava justamente falando assim, como que eles estão cada vez mais tendo uma performance maior. E essa performance, ela começa... É um círculo vicioso, né? Ele começa desde a questão da genética da semente até... E isso está acontecendo, é a realidade, né? Não tenha dúvida. E muitas vezes... comprar uma nova área de terra para o produtor, pelo custo que ela está se colocando hoje, pela valorização que teve toda essa parte de áreas rurais e tudo, não é uma possibilidade tão próxima do produtor, às vezes, fazer um grande investimento para uma aquisição de uma nova área. Mas dentro daquela própria realidade que ele já tem, ele pode produzir, ele pode aumentar a produtividade dele. Claro, temos fatores climáticos, temos questões que fogem ao planejamento do associado, mas tudo aquilo que o produtor possa se organizar para colocar uma semente de melhor qualidade, se antecipar num tratamento, fazer um tratamento de uma maneira mais qualificada, de uma maneira mais assertiva, ter um profissional para que possa ajudar ele também nisso, né? Um profissional técnico que tenha expertise para isso. Acho que todo esse contexto assim, ele é muito interessante e muito necessário. Hoje, vamos voltar aí a 40, 50 anos atrás aí no agronegócio. A gente tinha basicamente gado na nossa região. Aqui. Vamos pensar em vacaria. Era pecuária. Né? Era pecuária aqui. E mais do que pecuária, era pecuária aquela que nem trabalhava o melhoramento. Campo nativo mesmo, Campo nativo. Né? Bom, uma brincadeira aqui com o produtor, né? Mas o produtor sentava e deixava que a natureza agisse. Tu tinha uma quantidade de cabeças que tu podia botar por hectare e tal, e não se movimentava para aquilo. Então, o que aconteceu? A tecnologia, aos pouquinhos, começou sendo implantada. Né? Então, eu já tinha a mesma cultura da pecuária, mas eu já podia fazer um melhoramento. Depois começou a entrar o grão e assim veio vindo. Então, se nós formos fazer uma retrospectiva, e não vamos nem muito atrás, aí 40, 50 anos, assim, a gente teve um Big Bang. Pois é, verdade. É uma nova era
completamente diferente do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, isso também impacta. Né? Imagino que o governo, quando vai se preparar, ele tem que se preparar cada ano para um calibre maior de recursos, um calibre maior de disponibilidade. Isso também precisa de um planejamento. Mas nós, assim, a gente procura fazer uma consultoria muito forte com os nossos associados. Então, a gente brinca que algumas vezes eles chegam lá para tomar um dinheiro conosco e a gente convence eles que eles não devem tomar o dinheiro. Pois é, tu sabe que isso é uma das coisas que quando a gente estava fazendo uma conversa antes ali, a gente estava contando como isso tem mudado, né? Porque tem um indicador que a gente diz que é chama o tempo de vida do cliente, né? Uma vez a gente pensava em fazer um grande negócio e daí a gente mudou esse processo para que a gente quer que, na verdade, a gente quer um grande cliente, né? Ou seja, um cliente de muita vida dentro da instituição, né? E aí a gente começa a ver que naquele momento, talvez, às vezes, seja uma linha, seja um recurso, pode não ser o melhor, né? Exato. Ou o recurso ou a linha é o melhor, mas aquele não é o momento de fazer. Exatamente. Então, é isso que a gente tenta chamar muito o associado, chama associado, né, do Sicredi, né, mas o nosso produtor, a refletir sobre se aquele é o melhor momento, será que é o momento agora de concretizar, será que eu posso esperar? Não, eu não posso esperar. O que eu preciso é agora. Bom, então eu vou tentar encaminhar numa linha coerente, num prazo coerente, de uma maneira que fique tranquila para pagar. Então, nesse momento, a gente está conversando com os produtores, colhendo as percepções deles. Algumas coisas a gente já está começando a operacionalização delas, que é começar a entrada do projeto técnico quando é necessário, da busca dos documentos, porque muitas vezes assim, eu ainda não tenho dinheiro, mas eu sei que quando esse recurso for liberado para contratação, eu vou precisar de tais documentos. Então, a gente já vai conversando com o nosso produtor e já vai adiantando toda essa etapa. Interessante dizer assim, parece que ontem, 3 de julho, o governo fez a divulgação do Plano Safra. Daqui a pouco fique na cabeça que hoje, às 9 da manhã, 10 da manhã, o produtor entrasse pela porta giratória da sua instituição financeira e ele teria 400 bilhões à sua disposição. Se ele fosse demais produtores, ele teria 76 bilhões se ele fosse um pronafiano, e não é bem assim. A divulgação é uma coisa, agora tem uma série de portarias que o governo ainda tem que emitir e tal, para esses recursos, aos poucos, irem chegando nas instituições financeiras para a contratação. Então, nós ainda temos uma jornada para fazer e o processo da divulgação, muitas vezes, ele cria uma ansiedade de que amanhã eu já vou estar conseguindo fazer a entrega. E a gente sabe que no dia a dia, depois da divulgação, tem uma série de coisas ainda que o governo precisa fazer para depois esse recurso chegar aqui para a gente começar a entregar ele. Jaime, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Existiu alguma flexibilização por parte do governo federal em relação a quem tinha que honrar os compromissos, alguma coisa assim? Olha, nós tivemos um decreto e aí dependia muito se o município estava enquadrado, então na questão de calamidade ou na questão de emergência. Então teve até uma questão que aconteceu com vários municípios, que entrou no decreto, saiu do decreto. Isso de maio para cá foi uma constante, né? Nós aqui, Vacaria e os municípios da região, inclusive, aconteceu, né? Por momentos a gente esteve dentro do decreto, por momentos a gente foi retirado do decreto. Então teve um decreto que... Eu sou ruim de guardar números aí. Não, mas depois a gente dá 5.132, se não me engano, Andresa? Exato. É isso, 5.132, que permitiu, então, a palavra não é a mais bonita, mas é uma pequena pedalada. Tá. Vencimentos que aconteciam em maio, junho, puderam ser... Que era, na verdade, aqueles vencimentos dos custeios da safra anterior, né? Perfeito. Que é geralmente a etapa ali que está todo mundo no banco honrando seus compromissos, como a gente sempre faz, para... começar o novo ciclo, né? Isso aí. Então, foi permitido que esses custeios e investimentos regrados lá, as linhas que eram permitidos, aos encaixes do decreto com o decreto de calamidade e emergência dos municípios, então foi permitido que se passasse esses vencimentos todos para 15/8. Tá. Sabemos que de 15/5, 15/6 para 15/8, nada vai se resolver no agro. Por quê? Porque não existe possibilidade de se fazer uma safra para obter renda, para nada assim.
existe uma expectativa ainda que possam surgir ainda novas medidas por parte do governo, de prorrogações e tal, mas até o momento que eu tenho de prático para te dizer que não chegou nada para a instituição. Nada. A gente pode falar isso? Nós temos este decreto, então, que o que foi prorrogado para 15/8, então está... Foi prorrogado para 15/8. 15/8. Então, nós temos aí 40 e poucos dias aí para frente. Isso né? específico para o Rio Grande do Sul, tendo em vista a situação que a gente acabou de ver do maior desastre natural. Para os municípios que se encaixaram, então, nos decretos. Se o decreto abrangeu, né? Isso aí. Então, assim, isso aí. Então, se o município estava em estado de calamidade ou de emergência, ele se encaixou dentro do decreto 5.132 e a partir disso ele conseguiu então ter essa pequena prorrogação. Eu falo em pequena porque... E essa prorrogação ela é custeada pelo governo federal? Sim. Os recursos... Se manteve a mesma taxa de juro que estava pactuada nos contratos. Nos contratos, né? Então, acho que é importante até, né, GB, a gente fazer um parênteses no sentido de que houve um momento até de confusão, porque saíram vários decretos, né? Então, no início, houveram operações que foram contempladas que já foram prorrogadas, vamos colocar entre aspas, da forma correta, da melhor forma possível. Porque já foram alongado o título todo, já ficou a operação para o ano que vem, já rateou em todas as parcelas, demais parcelas, falando em investimento, né, que é algo mais parcelado. Então, algumas resoluções iniciais que saíram ali contemplaram já parcelas de investimentos que já ficou bom, já ficou parcelado em vários anos, já foi alongado o título, então essas já estão resolvidas. Aí depois, sim, né, novos decretos, aí entrou o decreto 5.132, que é o das enchentes, que a gente chama, né, do Rio Grande do Sul, que esse sim juntou operações que venceriam entre maio, junho e julho, né, que poderiam estar sendo prorrogadas todas para 15/8. Né? Então acabou sendo... Por um lado, acabou dando essa estrutura ali para quem estava... Uma folga, né? Uma pequena Porque folga. teve muitas pessoas que realmente tiveram capital ali, tiveram perdas significativas e isso acabou... Sim, Lucas, a gente não foi atingido diretamente pelas enchentes como foi na região dos vales, lá Porto Alegre, a região metropolitana, no sentido de que nos tirou das nossas casas, que a gente teve perdas materiais e também humanas. Isso não aconteceu na nossa região. A nossa rotina não foi diretamente. Não foi diretamente atingida. Mas, assim, se a gente trouxer aqui 2 ou 3 produtores e perguntar para eles o que aconteceu, quem conseguiu fazer a sua colheita ali antes do início das chuvas em maio, ali, que foi 29, 30 de abril, ali, início de maio, que foi quando começou, né, infelizmente, esse fenômeno aí, o produtor que conseguiu terminar a sua colheita ficou relativamente tranquilo. Agora, quem tinha safra, e infelizmente tinha produtor que tinha metade da sua safra ainda. Tava para colher. Estava para colher ainda. Então, ele conseguiu, naquelas pequenas janelas que dava 1, 2 dias de tempo bom, 3 dias no máximo, ele ia lá e colhia meio que do jeito que dava. Tentava com uma umidade lá em cima. Então, assim, o que a gente teve? A gente teve perdas de produto que não foi colhido. Sequer colhido Expressiva, né? Expressiva. Produto que foi colhido com grão ardido, produto que foi colhido com grão podre. Então, a gente não tem um número assim específico de dizer quanto foi a quebra. Né? E aqui eu vou chutar uma coisa aqui por minha... meu palpite. Nem do Sicredi, tá? Palpite do Jaibé Pelissari. Aqui. Que eu imagino que uns 25% da safra, assim, eles tenham tido esse comprometimento. 25% a 30% da safra tenham sofrido esse comprometimento. Que daí tu imagina assim, é 25% a 30% de renda que deixou entrar pro produtor e que deixou de girar em todo o mercado. Atingiu todos. Atingiu a todos. É 30% e foi bem naquele período que a lavoura estava pronta ali, né? Pronto. Ele chegou assim a temporada de chuva. Por isso que eu acho que ela soou tanto o Rio Grande do Sul, né? Sim. Porque foi aquela época que estava todo mundo ali olhando pro grão, ali o grão pronto para entrar. Eu me recordo ali que tinha, se eu não me recordo, tinha um feriado religioso, até uma pessoa comentou comigo, ela disse assim, Lucas, naquela ocasião a gente entendeu que era arriscado não trabalhar no feriado religioso. Porque a gente viu que estava começando a desenhar uma chuva e a gente disse, vamos se confessar depois, mas hoje nós vamos ter que trabalhar, porque a coisa estava complicada. E teve gente que estava realmente ali, naquele pré-chuvas, trabalhando até a hora que a umidade permitisse ali,
com a colheitadeira para chegar, né, mais perto. Infelizmente, teve gente ali que acabou perdendo muito da lavoura, né? Teve Muito áreas que às significativo. vezes eram lavouras inteiras aí que foram, porque foram muitos dias, né? E isso acabou trazendo todo esse prejuízo. Eu recordo, contando um fato agora, sicrediano aqui, Uhum. a gente teve ali no início de maio algumas reuniões por vídeo e a nossa região do Sicredi Altos da Serra, ela é muito ampla. Tem uma ideia, ela começa em Machadinha, numa ponta, e vai a Cambará do Sul na outra. Né? Tem todos os municípios de Santa Catarina. Então a gente tinha realidades das mais diversas possíveis. A safra, normalmente na região de Sananduva, Tapejara, Ibiaçá, que é onde a gente tem ali uma parte grande da nossa cooperativa, ela é um pouco mais adiantada aqui em relação à nossa safra aqui. 15 dias, 20 dias, às vezes até um mês. Então lá os produtores estavam quase que na totalidade deles com a safra colhida. Então eu me recordo que naquela reunião a gente foi começando a colocar as realidades de que cada município da nossa regional estava. Então assim, tu tinha desde municípios que estavam 100% praticamente colhido e que daí tiveram afetado quase que zero com a questão climática, e teve municípios que daí, mais da nossa região aqui, Muitos Capões, Vacaria e para cá, que a gente teve um volume grande afetado. Sabe, eu não sei se essa pergunta é talvez um pouco complexa de explicar, mas considerando esses produtores que amargaram esse prejuízo e que estão com os custeios, sabe, Anderson, prontos para serem... deveriam ser quitados, né? Agora prorrogados. Mas como que é a volta agora para quem estava ali com uma lavoura contada, que tinha feito investimento, que tinha feito... Agora, como que esse crédito vai ajudar essa turma aí? Como que fica essa dificuldade, né? Porque é uma situação... Quem está ali ralando, quem está fazendo as coisas acontecer, tem uma responsabilidade grande, né? E agora é hora de bater na porta desse crédito lá e dizer assim, ei, pessoal, agora é hora de a gente se ajudar aqui de novo para vencer o tempo ruim, né? Assim como acontece com quem passou por um problema e contou com um seguro, né? Às vezes uma situação que nessa, às vezes nem todo seguro cobre, ou enfim, o problema é grande, né? É hora de bater na porta e fazer o desafio acontecer, Javé. Como é que a gente sai dessa, Javé? Lucas, eu vou te dizer assim, o Sicredi não vai fechar as portas para o seu associado. Isso eu falo por mim, pela diretoria, pelo conselho, pelo presidente. O Sicredi não fecha as portas para o seu associado. Mas a maneira como a gente vai conseguir ajudar ele, daí vai depender dessa série de fatores. Se o governo vai abraçar essa causa e subsidiar esse recurso para o produtor poder negociar quem precisou... Porque o governo sabe que tem muita gente que nesse momento colocou uma situação difícil. E inclusive... não é por uma vontade, né, gente? É fator externo, né? Fator natural. Algo que aconteceu há e aí, quase 100 anos. Isso aí, né? E voltou a acontecer agora, depois de 80 e poucos anos, né? Que a gente teve a última... O compromisso enchente. Chega ali, 10/8 vai chegar, né? E aí? Vai chegar. Será que o governo acena? Ontem, pra falar a verdade, tinha-se até uma expectativa que pudesse sair alguma coisa já a respeito disso. Né? Tinha uma expectativa do mercado. Será que o governo, junto com a divulgação do Plano Safra, daqui a pouco vai alargar alguma medida já, pensando nesse pessoal que ficou para trás aí, né, nas questões de perdas? Então não aconteceu. Mas ainda existe uma expectativa do mercado. E eu falo a palavra expectativa escrita de maiúsculo, porque é uma expectativa. A gente não tem nenhum fator material assim de dizer vai acontecer, não vai acontecer, a gente não sabe. Mas existe uma expectativa ainda que se crie algum mecanismo aí para realmente quem não conseguiu honrar os seus compromissos e quem não vai ter nesse curto espaço de tempo. Bom, se não vier uma medida governamental, cada instituição financeira vai abraçar, imagino... Vai colocar o que... O Sicredi vai abraçar seus associados, a instituição X vai abraçar seus clientes e tudo mais. E daí, assim... Uma medida do governo, ela tem os seus impactos até em questão de taxa de juros, em prazo e tudo mais. Se não vier algo regulamentado pelo governo, as instituições financeiras também têm condições de abraçar os seus associados, seus clientes. Algumas vezes daí com um recurso um pouco mais caro, com um prazo um pouco menor do que poderia ser, um pouco menos ajustado. Né? Então, esse é um compromisso que eu deixo aqui, para quem está nos assistindo aqui, de que a gente não vai virar as costas. Mas a gente vai também depender do cenário para ver que tipo de
auxílio a gente vai poder dar para quem está. Olha, GB, eu quero deixar para ti, para a Andressa, o convite para virem aqui imediatamente, tá? Quando essa informação chegar para vocês. Perfeito. Né? Porque a gente gostaria de dar essa notícia para muita gente que viu aquela lavoura ali sendo judiada pelo aquele período ali de chuvas na hora errada, né? Na hora errada. Que lá no início da safra, lá, né? Acho que se eu me recordo, não era bem no início, mas era naquele momento que o grão estava formando. Até eu me recordo que o Pedro ali, Pedro Vaz falou, disse, olha, a gente chegou a ficar 19, 20 dias lá no momento do enchimento do grão sem uma gota d'água, né? E aí, na hora da saída do grão, a gente ficou uma semana ali que literalmente abriam todas as comportas lá do céu abaixo d'água, né? Então, vamos trazer essa notícia, por favor, a hora que, André, se vocês tiverem essa notícia, tragam para nós. A gente quer que a pessoa que está acompanhando a gente, o produtor que está acompanhando a gente, possa ser informado, né, de uma maneira mais rápida possível, porque não parece, mas cada noite aí, quem que está com uma obrigação, quem está com, né, antigamente a gente dizia com os boletins ali, sabe como que é difícil. Sim. E a gente, nesse momento, a gente tem que estar junto, né? A gente não tem que... Sem dúvida. Que a gente falou assim, pensar em virar as costas, não é assim que a gente trabalha aqui, e a gente vai fazer as coisas darem certo da melhor maneira. Andressa, muito obrigado. Uma oportunidade aí, sempre que tu tiver qualquer informação conectada com o nosso agro, por favor, manda uma mensagem e o canal está aberto para vocês. Já da mesma forma, obrigado por nos atender tão rapidamente, né? Ontem a gente viu o lançamento, já enxergou que era hora de ampliar o espaço e trazer vocês aqui, pelo tanto que a gente vê aí realmente de pessoas que estão muito felizes, né? Muito satisfeitas com o trabalho que o Sicredi faz. Não só o Sicredi como instituição, eu até brincava antes quando a gente começou a gravar, dizendo que uma das coisas que, na minha opinião particular, é o grande sucesso do Sicredi, não é só a parte administrativa, né? É a parte mesmo das pessoas que estão lá dentro, né? O sentimento que a gente tem ali das pessoas que estão entendendo a realidade de quem está do outro lado do balcão, é uma impressão que parece que no meio dos dois não existe uma mesa, não existe não existe uma bancada, existe uma roda de chimarrão de pessoas que querem que os negócios deem certo, né? Então, dessa forma aí que a gente fecha por aqui, obrigado. Pessoal que está acompanhando a gente aí, a gente fecha hoje um podcast super especial, né, com o Sicredi junto aqui na mesa, para esse momento que a gente está vivendo agora, que é o lançamento do Plano Safra. A gente fica na torcida, né, para que a linha do seguro aumente, para que a gente consiga ter um subsídio aí para quem passou por esse problema grave aí da chuva, né? Tomara que o governo se solidarize aí e entenda que nesse momento não é uma vontade do produtor, ninguém gostaria de ter passado por isso, a gente gostaria mesmo que isso não tivesse acontecido, mas como aconteceu, a gente vai para frente, a gente vai vencer mais essa. Segue com a gente, o Diário de Vacaria está aí, espero que você continue nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, e a gente vai fazer sempre a informação chegar até aí. Valeu, gente!